Deus é poderoso, você sabe disso, não sabe? Deus é poderoso. E a intenção de Deus o tempo todo, desde que o pecado nos comprometeu, meu marido costuma dizer que o pecado ele nos estragou, né? Porque nós nascemos para a glória de Deus, como foi dito aqui. E toda a intenção de Deus, depois que o pecado feriu o homem foi ferido pelo pecado, é reconciliar o homem com Deus. É levar de volta todo o plano, todo o projeto de Deus, foi levar o homem de volta para Ele, reconciliar o homem com Ele, nos reconciliar com Ele. E nós estávamos cantando essa canção que fala sobre o descanso. A intenção de Deus, esse Deus poderoso, que é poderoso para fazer muito mais do que nós possamos pensar ou imaginar, esse Deus, de uma forma sobrenatural, libertou o povo do Egito, da escravidão, de mais ou menos 430 anos de escravidão no Egito, né, sendo submetido a toda a humilhação, toda a idolatria, todo o pecado que reinava naquele lugar, naquele ambiente, naquela região. E a intenção de Deus era levar o povo, os israelitas, para o descanso. Mas o descanso não significava que o povo iria ficar de braços cruzados e entrar na terra prometida de braços cruzados. Não, o povo precisaria lutar, eles iriam precisar lutar e tomar posse daquela terra. Mas o segredo do descanso é uma vida de comunhão com Deus. O segredo para você viver uma vida de descanso, mesmo em meio às adversidades, é uma vida de comunhão plena com o Senhor. E eu gostaria de compartilhar com você, eu fiz 30 anos de casada agora no dia 1º de maio. E o pastor Ângelo, um dia desses, pregando aqui, ele falou, um domingo de manhã, ele falou assim: você lembra, você que é casado, o que o pastor falou no dia do seu casamento? Eu me lembro de duas coisas muito fortes que o pastor Álvaro ministrou sobre as nossas vidas naquele dia, há 30 anos atrás. Ele disse assim: quantos maridos estão fazendo mal às suas esposas e quantas esposas fazendo mal aos seus maridos? E ele falou para a gente assim: faça da casa de vocês o melhor lugar. Faça da casa de vocês, do lar de vocês, o lugar onde as pessoas vão estar e não vão querer ir embora, ao ponto de vocês terem que pedir: por favor, você pode ir embora. Eu me lembro disso, né? Mas por que isso me marcou? Porque nós não nascemos para fazer mal. Eu levei um susto naquele dia, eu confesso para você. Eu não conseguia imaginar que um marido pudesse fazer mal à sua esposa, que uma esposa pudesse fazer mal ao seu marido, que um pai pudesse fazer mal ao seu filho e que um filho pudesse fazer mal aos seus pais. Embora eu trabalhasse no banco e eu visse muitas guerras por causa de recursos, muitas guerras entre filhos e pais, entre a parentela disputando o recurso financeiro, né, a herança que eles tinham, e a desonra de muitos filhos para com os seus pais. Então isso me chocou, sabe por quê? Porque nós não nascemos para amaldiçoar ninguém, nós nascemos para ser uma bênção. Você nasceu para ser uma bênção, você recebe isso? Então declare comigo: eu, diga o seu nome, Marise, nasci para ser uma bênção. Eu, declare o seu nome, Marise, nasci para glorificar ao Senhor e honrar o nome dEle. Foi para isso. Mas por que nós fazemos mal às pessoas? Porque nós fazemos, pastor Lúcio falou hoje aqui de manhã, que nós, muitas vezes, o nosso inimigo realmente somos nós mesmos. Muitas pessoas não precisam de inimigo. Eu acredito até que o diabo, às vezes, ele fala assim: estou de braço cruzado, não preciso fazer nada, porque ele mesmo faz mal para ele. Ele mesmo consegue puxar o tapete dele.
Ele mesmo consegue colocar ele no buraco, na humilhação, no desprezo, na humilhação. Ele mesmo. E Satanás não precisa fazer nada. Porque muitas vezes nós trabalhamos contra nós mesmos. E é muito complicado, porque o pecado, ele nos assola. O pecado, ele nos fere, nos feriu. E nós deixamos de viver para a glória de Deus. E acabamos ofendendo e magoando as pessoas. Mas esse não é o objetivo da nossa vida. Nós nascemos para glorificar a Deus. Nós nascemos para bendizer o nome do Senhor. E nós nascemos para sermos uma bênção na vida do nosso próximo. Hoje, eu tive há uns anos atrás uma pessoa que morou de frente para mim e ela ficou alucinada durante uma madrugada. Nós contamos isso aqui na época, e ela socava a minha porta e gritava, o chuveiro aberto, ela encharcada, ela ficou oprimida. E hoje eu pude vê-la, né? Depois de tantos anos, eu estava entrando quando saí da igreja e naquela época ela estava fininha, muito magra, fumava o tempo todo e não comia. Então ela surtou e a ponto de manhã cedinho o bombeiro ter que levá-la para o Pinel. E eu nunca mais a vi, mas eu orei, nós oramos por aquela mulher, né? Tentamos fazer tudo o que a gente pôde fazer naquela noite e hoje eu a vi. E ela estava gordinha, ela engordou, ela estava mais bonita. E depois eu fiquei, né? Aí eu encontrei com ela no elevador, aí eu fui conversando com ela, subindo. Ela foi para o sobrinho, que mora hoje em frente, é o sobrinho. E eu fiquei olhando e depois eu entrei em casa, eu falei, Deus, muito obrigada, porque aquela vida não foi ceifada. Muito obrigada, né? Porque eu posso ver essa vida hoje com um semblante diferente. Ela estava calma, não fedia cigarro. Estava com um semblante, eu falei para o meu marido, ela estava mais gordinha, estava cheinha, porque ela estava muito magra. Então nós nascemos para a glória de Deus, mas há coisas que nos impedem e nos tiram da presença de Deus. Eu queria ler com você o livro de Provérbios capítulo 4. Vamos chegar em Salmos, mas Provérbios capítulo 4 diz assim, capítulo 4, versículo 23, diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, ou seja, o autor desse capítulo 4 do livro de Provérbios, ele está dizendo para mim assim, olha, acima de tudo, ou seja, há coisas que nós precisamos guardar. Há coisas que você precisa guardar. Você precisa guardar o seu corpo em santidade. Você precisa guardar o seu casamento, a aliança do seu casamento. Você precisa guardar no sentido de você proteger. Você precisa proteger a sua vida das investidas de Satanás. Você precisa proteger o seu irmão das lutas dessa vida. Você precisa proteger a igreja do Senhor, amém? Nós precisamos proteger a igreja do Senhor. Nós precisamos proteger a nossa nação e abençoar a nossa nação e não amaldiçoar a nossa nação. Você precisa proteger a sua vida, você precisa proteger a sua casa, você precisa proteger a sua família, você precisa proteger os dons e os talentos que Deus te deu, porque Deus te deu dons e talentos. Mas acima de tudo, a Bíblia está dizendo assim, guarde o teu coração. O teu coração é a sede dos teus sentimentos, das tuas emoções e da tua vontade. E o teu coração vai ditar como você vive. E se o teu coração estiver comprometido, ele vai ditar as regras da sua vida. E a tua vontade, as tuas escolhas e as tuas decisões serão comprometidas. E uma outra versão diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. As fontes dessa vida, quando você protege o seu coração, os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua alma, a sua vida, quando você protege, significa que você vai escapar da morte. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
O Senhor conhece o nosso coração. Então, quando você protege o seu coração, você recebe sobre a sua vida o escapar da morte. Procedem as fontes da vida, no original significa o escapar da morte. Seja muitas vezes morte física, morte espiritual. E diz assim também no original: o avançar, o continuar, o ir adiante com o propósito que Deus tem para a sua vida, o estar liberado para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Quando você guarda o seu coração, de onde procedem as fontes da vida, você protege o propósito que Deus tem para a sua vida. Você guarda, você escapa da morte, você escapa de ser uma pedra de tropeço para alguém, você escapa de ofender alguém, você escapa de magoar e de ferir alguém. Você avança, você continua, mesmo em meio às adversidades. Por isso que a palavra de Deus nos ensina um segredo que foi revelado para nós, que diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Guarde o seu coração, para que você possa escapar da morte, para que você possa cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, para que você possa estar liberado para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. E é interessante que nesse texto, quando Deus trouxe esse texto ao meu coração, veio um outro. Eu amanheci um dia desses atrás aí com um texto também que está lá em Salmos 37, versículo 8 e 9, que diz assim: evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. E uma outra versão diz assim, na ARA, Almeida Revista e Atualizada, diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. E no original, a ira significa estar irado, estar descontente, respirar de forma ofegante. Sabe quando alguém está irado e respira bufando? Minha avó diria assim: esse está bufando. Minha avó falaria: está bufando, cuidado com... Tá respirando ofegante, E o texto está dizendo: evite a ira, guarde o seu coração. E eu queria dizer para você: evite a ira, o estar irado, o estar descontente. Jesus precisa ser suficiente para você. Nele há tudo o que você precisa. Em Deus, Jesus, a vida de Jesus entregue por mim e por você, nele nós temos tudo o que nós precisamos para viver sobre essa terra. Nele há plena satisfação, nele nós precisamos estar satisfeitos, e a ira vai sair de nós. E aí o texto diz assim: e rejeite a fúria. O que é essa fúria? A fúria é estar com raiva, ser desagradável, perverso, ser mal eticamente, causar dano a alguém, ferir alguém, agir maldosamente ou perversamente com alguém. Deus está dizendo para a gente: olha, evite a raiva, evite a ira, evite a fúria, evite fazer mal às pessoas, porque nós não fomos chamados para fazermos mal às pessoas, nós fomos chamados para sermos uma bênção. E ele diz assim: não se irrite, isso vai acabar. Isso só leva ao mal. A Bíblia tem segredos que foram revelados para nós.
E eu tenho pensado muito acerca de liderança. E eu estou lendo um livro que agora até me fugiu o nome do livro. E o autor, ele fala uma frase engraçada. Ele diz assim: precisamos formar líderes maduros e moralmente confiáveis. Ele diz assim: a formação vocacional sem a transformação moral nos incentivará um evangelho superficial e deformado. Por que as pessoas vivem um evangelho superficial e deformado? Porque eles não se deixam moldar e transformar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a força. O Espírito Santo é a força vital. É como a palavra de Deus diz, é a força vital, é aquela força, é a coragem, é o sentimento de valor que você precisa e que está dentro de você por causa do Espírito Santo, que te capacita a ser moralmente saudável, a ter o seu caráter transformado, a dizer não para o pecado. O Espírito Santo dentro de nós nos habilita e nos capacita. E eu queria dizer uma coisa para você: o líder vem antes da liderança. Quando eu falo líder, eu falo pai, eu falo mãe, eu falo profissional, que é líder em algum setor. Eu falo na igreja, você que é líder na igreja. O líder vem antes da liderança. O pai vem antes da paternidade. A mãe vem antes da maternidade. O que significa isso? O líder, o indivíduo, a pessoa, vem antes da função. Então, se eu como pessoa, se eu como líder, se eu como mãe, se eu como profissional estou comprometida, não guardo o meu coração, não evito a ira, não rejeito a fúria, não vivo tendo uma vida irritadiça, irritada, isso me leva para o mal. Isso compromete a minha liderança, isso compromete a minha maternidade. Isso compromete a sua, homem, paternidade. Eu estava vendo um rapaz, eu não sei o nome dele, eu acho que é Pietro. Eu vejo algumas coisas assim, mas não guardo o nome, esqueço. Não sei se é Pietro, o nome dele é um rapaz forte que ele fala de Jesus. E eu vi um shortzinho dele, um videozinho curto, que ele estava falando sobre paternidade. E ele estava falando que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, numa prisão ou de presidiários, não sei, e disse que uma porcentagem grande, tipo 70% dos presos nas penitenciárias tem problema com o pai, de paternidade. Então, por que esse problema? Por que essa dificuldade? Porque o pai, o indivíduo, vem antes da função. Então, se eu como líder não evito o mal, não guardo o meu coração, eu comprometo a minha liderança. E eu formo pessoas, líderes, filhos deformados. Uma equipe deformada. Então eu preciso guardar o meu coração, como a Bíblia fala. Eu preciso evitar a ira, rejeitar a fúria, não viver irritada. Porque isso só leva ao mal. Porque isso vai me levar ao mal, vai me levar à maldade, vai me levar a atitudes erradas. Eu vou ter atitudes com os meus filhos errada. Eu vou criá-los de forma errada. Eu não vou ter coragem de dizer não. Eu vou dizer sim o tempo todo. Eu não vou ter coragem de colocar limites. Porque os filhos precisam de limites. Os liderados precisam de limites. E se eu estou comprometida como indivíduo, eu comprometo a minha geração. E por que eu estou falando isso? E eu quero compartilhar com você. A palavra de Deus diz que chegou num determinado ponto, os israelitas começaram a pedir um rei. E eles falaram: olha, nós queremos um rei, como todas as outras nações. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 8, o povo vira para Samuel e fala: nós queremos um rei. O problema não era querer um rei, o problema era querer um rei e ser como todas as outras nações. Nós não somos como as outras nações, nós somos o Israel de Deus.
Você é o Israel de Deus. Sabe uma frase maldita que eu acho que prevalece hoje? Não, isso não tem problema não. Não, viver desse jeito não tem problema não. Ver esse filme não tem problema não. Permitir isso dentro da minha casa não tem problema não. Permitir que o meu filho faça isso, não tem problema não. Eu acho que é uma frase maldita que se instalou no nosso meio, na nossa vida, na nossa família, e a gente acha que nós somos qualquer pessoa e que nós podemos fazer qualquer coisa. Nós não somos qualquer povo. Nós somos o povo de Deus. Você é o Israel de Deus. O Israel de Deus. Deus separou você para o povo exclusivo, de propriedade exclusiva dele. Acredite nisso, confie nisso, guarde o seu coração. E o povo, Deus fala para ele: Samuel, eles não te rejeitaram não, eles rejeitaram a mim, dá o rei para eles. E Deus escolhe Saul. A Bíblia fala lá no livro de Samuel que Saul, no meio do povo, ele era bonito e ninguém chegava, as pessoas, as mais altas chegavam no ombro de Saul. Quer dizer, Saul prevalecia no meio do povo. Deus olha para Saul e fala: Samuel, unge Saul. Ele vai ser o rei de Israel. Ele vai conduzir o meu povo. E Samuel unge Saul. Só que Saul, Deus, é interessante, Deus, quando ele olha para Saul, ele não olha, é óbvio que Deus vê os defeitos, Deus conhece, Deus sabe de tudo, mas Deus vê o potencial. Quando Deus olha para nós temos o costume de olhar e só ver defeito na gente. É muito mais fácil ver defeito, né? Ou então os orgulhosos, né, que tem a autoestima lá embaixo, mas tem que ser orgulhoso, né? Se acha acima de tudo e de todos. Mas normalmente, saudavelmente, se eu posso dizer assim, a gente vê o defeito. Só que Deus sabia das debilidades de Saul, mas Deus sabia que havia dentro dele um potencial para que ele fosse grande, que ele crescesse e ele fosse uma bênção. Só que Saul, ele não permitiu que Deus cuidasse dele totalmente e ele preferiu viver com o seu caráter, com a sua moral comprometida. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel. Se você for ver lá no capítulo 8, 1 Samuel, o povo pede um rei. E lá no capítulo 10, Saul é ungido rei. Ele é ungido e Samuel unge Saul no capítulo, no capítulo 10, não vou ler, vou passar mais rapidamente. E o que acontece? Havia um povo naquela época que o tempo todo lutava contra Israel, que eram os filisteus. Israel vivia em guerra com os filisteus e os filisteus odiavam os israelitas. E num determinado momento, nessas indas e vindas, Saul começa a lutar, a guerrear, né, pelo povo de Israel, lutando, né, em nome do Senhor com aquele povo. E chega num determinado ponto, 1 Samuel, capítulo 13, diz assim, versículo 1: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou em Israel 42 anos. Deus deu muita oportunidade para ele. 42 anos. Para esse homem que tinha algumas debilidades, talvez se sentisse, ele fala, quando Samuel fala com ele, ele fala: eu sou da tribo de Benjamim. O pai dele era rico, mas ele fala assim: eu sou da tribo de Benjamim, eu sou a menor família da tribo de Benjamim. É como se ele falasse: sou eu mesmo. E Samuel fala: é você mesmo, né? E aí ele reinou 42 anos, Deus dando a ele a oportunidade de mudar, de vencer os seus limites. Quanto tempo Deus ainda precisa te dar para você vencer os seus limites? Quanto tempo ainda? Eu espero que nós não precisemos de 42 anos. Até porque eu acho que eu não vou ter mais 42 anos, né? Quanto tempo mais nós vamos precisar para deixar Deus tratar das nossas dores, das nossas feridas, das nossas memórias, das nossas crises? Até quanto? Quanto tempo mais você vai? Deus vai precisar para tratar de você.
Então Saul, nesse momento, no versículo 2, ele escolhe 3.000 homens de Israel, e 2.000 ficaram com ele em Miquimais, e os outros no Monte Betel. Mais um momento de crise, de luta, de batalha entre os filisteus e os israelitas. Versículo 3, Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se reunirem a Saul em Gilgal. Versículo 5, os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia do mar. Ou seja, Saul morreu de medo. Quantos homens Saul tinha? 3.000. E só de carro de guerra 3.000. 6.000 condutores de 6.000 condutores de carros e tantos soldados. Quando Saul soube disso, ele enlouqueceu de medo. Ele ficou apavorado. Um líder frágil. O líder antes da liderança, comprometido, compromete a liderança dele. E aí o que acontece nesse momento? Versículo 8, para a gente adiantar, diz assim: ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, o sacerdote, que ele precisava esperar, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Um líder fraco perdendo a sua liderança. Um líder fraco, os liderados morrem de medo e fogem, não assumem a responsabilidade que lhes é devida. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. O sacerdote chegou. E Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez, Saul? O que você fez, Saul? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e não tinhas chegado no prazo estabelecido, ou seja, Samuel, a culpa foi sua. Quando eu vi que os soldados, por sua causa, que você não chegou no prazo correto, que você não chegou na hora que você deveria chegar para fazer o que você deveria fazer, eu fiquei preocupado por sua causa. No prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimais, pensei: como nós pensamos errado. Como nós nos precipitamos e isso acaba mal. Como nós nos assustamos muitas vezes e tomamos a atitude errada, a decisão errada, a escolha errada e comprometemos o nosso propósito. Pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Samuel diz para ele: você agiu como tolo, medroso, preocupado, ansioso. Porque você foi preocupado? Porque você não guardou o seu coração? Porque você temeu? Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Eu vou precisar encerrar, porque hoje nós temos a nossa ceia. Mas eu fico impressionada como pode uma pessoa comprometer o propósito da sua vida, porque ele não consegue guardar o seu coração. E a Bíblia fala para mim e para você, Provérbios, capítulo 4. Ele diz para mim e para você assim: acima de tudo, guarde o seu coração. E eu quero falar para você nessa noite: você é povo de Deus,
Você que entregou a sua vida para Jesus, você é povo de Deus, você é filho de Deus, servo do Deus Altíssimo. Guarde o seu coração, não se irrite, não se precipite, certamente isso acabará mal. Não tome atitudes erradas, não faça escolhas erradas, por causa da dor do seu coração, por causa do medo, porque você tem um Deus